Então vamos, a gente já esperou aqui um tempinho, né? Até mais, 8 minutos já, 7 minutos. Vamos conversar um pouco? Você tem alguma questão, alguma pergunta? Na aula passada você não veio, né? Eu não fui na aula passada, eu não estive, eu estava com um probleminha de saúde, Ah, então aí sim. eu não consegui assistir a aula porque eu estava com estranhamento no nariz, então foi impossível de eu ver a aula. Tá Daí certo. eu vi a reprise da aula. A gravação. E você está Tá. bem agora, Letícia? Agora eu estou, graças a Deus. Você viu a gravação, aí a pergunta que vem é alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre o assunto? Não, no momento não, eu só. Uma coisinha que eu vi que dificultou para mim, depois eu acordei, mas já era tarde. Eu não vi os vídeos da aula de hoje, sabe? Porque você colocou dentro do chat, eu não soube dar o link ali. Aí depois que eu acordei que eu podia ter copiado, né? Mas tô meio curta do raciocínio hoje. É, na, Esse, ve- na eu verdade, não aqueles, aula. na verdade, aqueles vídeos não é para a aula de hoje. Eles são vídeos, e tem outros, que são vídeos para a gente acompanhar essa última parte do nosso trabalho, que é o amor a si. Você viu que nós terminamos na semana passada o amor ao próximo, né? Vê. A gente entra hoje no amor a si. Então, esses vídeos a pessoa deve ver, se pudesse ter visto, ok, senão não tem problema. Inclusive, eu mandei um outro e-mail, porque o e-mail, eu mando vídeo, isso que eu já expliquei, os arquivos sempre vai por e-mail. Eu não sei se você abre e-mail. Eu abro e-mail. Tá. Eu tenho E- todos os arquivos. Tá, Eu então eles passei vão. o seu arquivo que você manda. Tá, então ok. Então eu mandei o e-mail inicialmente, depois eu percebi que eu tinha esquecido de anexar o arquivo. E aí eu Isso. mandei de novo, e aí depois eu enviei. Deixa eu ver aqui quando foi que eu enviei. Quer ver? É fácil falar. Domingo. Domingo à noite, eu enviei de novo. Falei, olha, gente, desculpa que eu esqueci de mandar o arquivo. Aí mandei um e-mail de novo com o arquivo. E lá tem os vídeos que precisam ser vistos. Necessariamente não é que é para hoje. Ele é para acompanhar esse trabalho que nós vamos fazer dentro da lei do amor a si, que são Hum, as leis relacionadas ao amor a si. Se você não viu para hoje, não tem problema nenhum, tá? Ele não é impedimento nenhum. Mas o que eu queria aproveitar o tempo com você é que na aula passada, se você não participou, mas você viu ela gravada, a gente falou muito, com mais profundidade um pouco, da questão da forma e da essência. E você deve ter visto na gravação essa discussão que teve com mais profundidade. Eu não sei se você viu, lembra, ou está tudo certo. uhum, A forma e a essência, sim. Eu vi e achei assim, bem interessante, uma coisa que eu desconhecia, mas que no texto, na forma que foi dita, na exemplificação, foi muito claro. Ah, que ótimo. Isso é muito importante, porque, na verdade, esse assunto que é pouquíssimo discutido, pouquíssimo mesmo, muito pouco, eu vou falar a verdade. Em toda a minha vida espírita de 40 anos, eu acho que eu não vi essa discussão em nenhuma casa que eu passei, e as poucas vezes que eu vi, foi em vídeos de YouTube, um ou outro que toca nesse assunto. Então, assim, eu acho que. Oi. Para mim foi totalmente novidade. É, mas se você pensar no que foi falado, você vai ver que de fato não é uma novidade, é uma coisa essencial para a vida, né? Verdade, é verdade. É essencial, É porque às forma vezes. cada que foi muito interessante. Então, porque na verdade o que acontece é que às vezes a gente passa a nossa vida inteira preocupado com as coisas exteriores, com a forma das coisas, lê um livro
e por ter lido muitos livros, a gente acha que sabe muito e às vezes a gente não sabe tanto assim. Às vezes a gente só ficou nas palavras do livro e não entendeu a profundidade. Isso é mais ou menos como o Evangelho, que a gente estuda, às vezes, anos e anos, vai estudando, 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 e às vezes a gente, depois de muitos anos, se a gente se envolver bastante, a gente lê uma parábola de Jesus que a gente leu há muitos anos atrás e fala, nossa, mas aqui tem uma coisa que eu nunca tinha pensado, uma coisa nova, não é uma coisa nova, é a gente que vai mudando a nossa maneira de enxergar as coisas, né? É verdade, Deus. Tem alguma parte assim do Evangelho que eu tenho que ler e guardar para depois, porque como ele sempre fala além daquilo que está escrito, eu preciso deixar para depois, porque aquela hora ali eu não assimilei. Você É, entendeu? Dizer, é, aquela hora ali eu não vi a essência. é isso aí. E isso não é fácil, não, viu? Tem uma historinha do Emmanuel, eu vou aproveitar os minutinhos que a gente tem aqui, que ele fala assim, muito interessante. Essa historinha eu já contei para o grupo, não sei se é esse ou outro grupo, mas é uma história que ele diz assim, o Emmanuel, Onde está a sua luz? Acho que o título é esse. Mas ele fala de uma senhora que trabalhava numa área religiosa, eu não sei se era uma casa espírita, ela trabalhava com coisas religiosas. Mas ela trabalhava muito, ela se envolvia assim, horas e horas, direto. É aquela pessoa incansável, corria para lá, corria para cá, fazia, mas trabalhava muito, muito mesmo. E ela fez isso durante anos, décadas, até que um dia ela desencarnou. E aí, lá no mundo espiritual, ou na casa espírita que ela trabalhava, né? Pessoas perguntaram: nossa, aquela senhora ali, ela provavelmente foi direto para um lugar muito maravilhoso, iluminada, aquelas coisas que as pessoas falam, né? É uma iluminada, era não sei o quê, era uma mulher iluminada. E aí, quando chega do outro lado, as pessoas comentam, olha, não é bem assim, ela, na verdade, ela veio aqui para essa comunidade, para essa colônia, mas ela veio porque teve intercessão, teve pedidos de espíritos mais evoluídos por ela. Esse foi porque ela veio para cá. Aí questiona o Emmanuel, mas espera, olha aquilo tudo que ela fez durante aqueles anos todos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, olha, todo esse processo que ela fez foi ótimo, ela ganhou uma intercessão, mas ela não adquiriu luz nenhuma. Tudo que ela fez foi coisa externa, ela não fez nada para o desenvolvimento espiritual dela. Ela não fez crescimento espiritual no sentido de ser uma pessoa que desenvolveu o amor interno. Ela fazia as coisas por obrigação, porque tinha que fazer, e assim ia. Sabe aquelas coisas que a gente faz porque tem que fazer, porque tem que fazer alguma coisa, a gente fica preocupado, né? Olha, vou desencarnar, eu tenho que fazer alguma coisa, mas aquele fazer com algo de uma intenção amorosa, ela não tinha desenvolvido, então ela não teve luz, ela foi ajudada, né? Então é mais ou menos a essência e a forma. A gente pode passar, às vezes, décadas numa casa espírita ou em várias casas espíritas, estudando, às vezes dando curso, fazendo palestra e ajudando os pobres, tudo isso, e a gente pode se enganar que isso está tudo certo. Não, não está não. Não está não. Às vezes quem faz muito menos do que isso, às vezes quem nem tem religião, pode estar melhor que a gente. Então, é por quê? Porque tem a forma e tem a essência, e a gente tem que estar preocupado com isso, né? Isso é uma coisa importante. É assim. Eu vou fazer uma coisa, ô Letícia. Esse tempo que a gente abriu aqui, a gente abriu com o objetivo das pessoas usarem para perguntas, e eu percebo que você é assídua, né? Mas, assim, eu estou achando que a gente vai começar a mudar isso, sabe? Porque como as pessoas não estão vindo, não estão, acaba tirando as dúvidas na própria aula, lá na aula as pessoas tiram dúvida, faz pergunta, mas as pessoas não estão muito envolvidas. Então, como as pessoas não estão muito envolvidas, eu vou propor para o grupo
que foi uma boa ideia, foi uma coisa interessante, mas que não está fazendo sentido a gente ficar essa meia hora antes, porque não está indo para o objetivo que a gente queria, entendeu? O objetivo era que a gente tivesse, e com todo respeito, porque eu acho assim, se tem uma ou duas pessoas já é suficiente, mas a gente não atingiu o nosso objetivo de perguntas, discussão, fazer uma coisa mais arrojada. Mas eu vou conversar com o grupo, a gente pode fazer uma outra hipótese que já tinha sido pensado antes, mas a gente não colocou em andamento, que é a hipótese assim, olha, se alguém tiver coisas a discutir e gostaria dos 30 minutos iniciais, manda um e-mail no dia da reunião. Aí a gente abre, senão a gente não abre. O que você acha disso? O melhor para o curso deve ser feito. Eu acho que vai estar muito bom também. Você entendeu o meu ponto? Tem um objetivo isso, né? E o objetivo é esse. Então eu vou colocar assim, olha, se alguém tiver perguntas, tiver dúvidas que quiser tirar naquela meia hora antes, avisa com antecedência no dia, não avisa na hora. Aí a gente abre e tudo bem. Se ninguém falar nada, ninguém mandar no comunicado, a gente entende que ninguém tem dúvida para tirar naquela hora e a gente abre só na hora normal, que é daqui a pouco mesmo, né? Daqui a 5 minutos que a gente vai abrir. Vou fazer Tá isso, tudo tá? bem, Tá bom? tá bom, tá Então nós ótimo. vamos, então nós vamos fazer aquele nosso intervalinho de 5 minutos que a gente faz para esperar o pessoal chegar para a hora da aula, ok? Bem, pessoal, boa noite novamente a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Um diazinho de frio, né? Ou final de semana de frio que me trouxe uma gripe aqui, que eu estou ainda aqui nos momentos derradeiros da gripe. Muito bem. Né? Nossa, a gripe é uma coisinha chata, né? Que derruba a gente quer reagir, não consegue, né? Mas graças a Deus já está passando. Bom, vamos começar fazendo a nossa prece, porque a gente já está aqui 8h05, né? E alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Eu posso fazer. Opa, vai Por ser um favor, prazer. Maria Por Cláudia. favor, vou fechar aqui o microfone. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre maior, aos nossos amigos espíritos que estão direcionando os nossos estudos, que nós tenhamos uma noite, mais uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento, que nós consigamos ir para dentro de nós mesmos e receber esses ensinamentos como uma forma de evolução, de inspiração para a nossa vida e para o nosso tratamento com todas as pessoas que estão junto conosco. Que nós tenhamos uma excelente noite de aprendizado e que todas as nossas famílias estejam também iluminadas pelo conhecimento que iremos receber. Assim seja. Muito Maria obrigado. Cláudia, você falou uma coisa aí muito interessante, que a gente sabe que todos nós temos espíritos que nos acompanham, né, que convivem conosco na nossa casa, né? E nesse momento, muitos desses irmãos também, que nós estamos na hora do Evangelho do Lar, nós sabemos, né, que eles vêm junto conosco estudar, né, o Evangelho, e também na hora da nossa aula também. Certamente estão aqui junto a nós, né, estudando, vendo o nosso empenho nos melhorar, e a espiritualidade nos informa também que muitos espíritos que nos acompanham, eles se miram em nós, nos nossos exemplos, né, de nosso esforço de melhora e vão junto, né? Então, eu sempre na hora da nossa prece, eu cumprimento esses amigos que estão conosco, convivem no nosso dia a dia, e peço a Jesus que permita que eles também, assim como nós, procure ter entendimento, discernimento e que consiga também ir em busca dessa melhora espiritual, né? Então, nossa casa é abençoada nesses momentos. É como o evangelho do lar coletivo, né? Que maravilha, né?
Muito bom. Nós vamos, então, começar aqui. Está chegando aqui a Maria Angélica, boa noite. Nós já fizemos a prece. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente começa o terceiro bloco, né? Que a gente falou de amor a Deus, a gente falou de amor ao próximo, claro, tudo isso conjugado com o livro dos Espíritos, e hoje é o amor a si. E aí eu gostaria de começar falando um pouco sobre essa questão que às vezes confunde muitas pessoas. Porque se a gente está dizendo desde o início dos nossos estudos que esse trabalho é um trabalho que precisa ajudar a gente a despertar um pouco de amor dentro de nós, a gente precisa compreender um pouco o que é exatamente isso. E o melhor momento de compreender isso é quando a gente fala do amor a si, porque é aí que está a grande confusão, né? E é importante a gente fazer essa pequena introdução para a gente entrar no assunto. Quando a gente fala amor a si, quer dizer, amor a você, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti, né? O ti é o si, né? Amar você. Quando você fala de amar você, você também tem que entender o que exatamente é o você, né? O eu. Porque se você não entender isso, você vai fazer a confusão que a maioria das pessoas fazem. Em geral, quando você fala com as pessoas, você tem que se amar, as pessoas já pensam em que ela tem que ter coisas que a deixem feliz, que lhe dê prazer, né? Então ela fala, é isso mesmo, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tem nada contra isso. Não é essa a questão, você pode viajar, pode ter prazer, pode se divertir, não é isso. Mas o ponto que estamos falando aqui é do amor espiritual, estamos falando de espiritualidade. E isso é diferente. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu espero que vocês lembrem, que a gente já falou lá no início, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, mas já falamos várias vezes sobre os andares. Lembra do andar de cima e andar de baixo? Todo mundo lembra disso? Tem alguém que, quando eu falo assim, não sabe do que eu estou falando? Por exemplo, o andar de cima, o que tem no andar de cima, o que tem no andar de baixo? Né? Então, o que tem no andar de baixo? Você tem o quê? Qual a coisa mais material, mais física que tem no andar de baixo? É o corpo físico. Mas lá também tem o quê? Tem mais coisas, tem energia. O próprio corpo espiritual, o perispírito, é do andar de baixo, né? Não pense em andar de baixo lá no mundo espiritual, não é isso, né? As emoções é do andar de baixo, o instinto é do andar de baixo, né? Os prazeres mundanos, não mundanos no sentido negativo de ser uma coisa, não, mas mundano de ser do mundo é do andar de baixo. O mundo físico é do andar de baixo. Então, tudo isso eu acho que todo mundo já entendeu que nós falamos muito. E tem o andar de cima, que é o espírito. Ali você tem a vontade, você tem as virtudes, os vícios é do andar de baixo, as virtudes é mais do andar de cima. Quando você fala essas coisas, você tem que entender que isso é você. A sua composição como um ser humano, né, é isso. Isso é a sua composição. Então, quando você fala que você tem que amar a si, o que vocês acham de quais coisas nós necessitamos para descobrir o amor e para nos amar? Do que nós estamos falando? Quem poderia arriscar aí? Essa pergunta é a pergunta igual quando o professor fala para o aluno assim, ó, 2 mais 2 é quanto? Todo mundo sabe, mas todo mundo fica quieto. Ô, Ruela, eu penso que seja assim, o amor a si, né? Sim. Então, Primeiro só entenda assim, nós estamos falando de amor, certo? E estamos falando dele a si, a você. Você desenvolver isso. Tá dando eco? tá dando eco? Não, pode ir. Então, eu já consegui compreender que esse amor a si não tem nada a ver com eu vou cuidar mais de mim, no sentido físico. Eu já sei que isso não é o amor a si que você está falando. Esse amor a si seria a gente
É aquela essência que você até falou, né? Que a gente tem que descobrir aquela essência. O que eu tenho dentro de mim? Que é tão bom, que a gente tem que fazer um autoconhecimento, tá? E pensar, ou sei lá, né? E ver, a gente mesmo se analisar, se avaliar, e o que eu preciso mudar, o que eu tenho que melhorar para eu poder... Eu acho que esse amor é assim, porque eu não sei se eu estou sabendo falar, mas não adianta nada eu ter bastante, assim, eu vou estudando, vou tendo conhecimento, mas eu não mudo nada dentro de mim para que eu possa melhorar, para que eu possa até, com o meu melhoramento, tentar ajudar alguém. Mas se eu não mudo nada, se eu continuo do mesmo jeito, com aquelas imperfeições, com os erros, tudo aí entra ali dentro de mim, sei lá, um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, eu tenho que fazer essa limpeza dentro de mim. Se eu fizer essa limpeza, eu acredito que eu estou conseguindo enxergar o amor em mim. Eu não sei se é isso. Alguém levantou a mãozinha aí, não sei quem foi. Por favor, não deixe de falar. Acho que a pessoa levantou a mãozinha, baixou rapidinho. Ela, a Letícia. Foi sem querer. Foi sem querer? Foi nada. Foi sem querer nada. Você levantou, agora tem que falar. Bom, se eu tenho que falar, eu acho que o amor a si, nesse caso também, vai englobar aquela autossabotagem que a gente faz, sabe? Às vezes a gente está numa relação que a gente já sabe que aquilo lá só está trazendo pontos negativos e não sabe sair daquilo. Então, eu acho que se eu voltar esse amor para mim mesmo, eu vou conseguir sair dessa relação. E geralmente é dando a mão a Jesus, né? É isso que eu acho também. Ok, quem mais? Lembra, só para reforçar, lembra, andar de cima e andar de baixo, né? A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde física, do nosso mental e tudo. Tudo bem, isso faz parte do jogo, mas tem uma coisa muito importante que não pode passar nessa hora que você começa a entender o que é amar a si. Vou ajudar. Da onde vocês acham que sai esse amor? De algum lugar. Certo. Certo? A humildade. Ele vai te encontrar, ou ele te encontra, normalmente ele te encontra. Mas por que ele faria isso? Você tem que fazer alguma coisa por isso. O que seria? A reforma íntima, a reforma dos seus pensamentos. Está todo mundo falando bonitinho, está tudo certo, mas eu queria que fosse um pouco mais profundo. Porque falar assim, preciso fazer reforma íntima, nós podemos falar isso, eu já falei disso aqui, a vida inteira, e, não significa nada. Né? Como não significa? Claro, gente, vocês lembram o que é forma e essência? Pelo amor de Deus, não quero ficar falando isso toda a aula. Não significa nada. Vocês entendem isso que eu estou falando? A Grace está em dúvida aqui. Você falar, eu preciso amar, eu preciso fazer a reforma íntima. E daí? Como que faz? Onde começa? Entendeu toda a historinha? Então a pergunta é, quando a gente fala que a gente tem que desenvolver o amor ao próximo, tem que desenvolver amor a Deus, mas o primeiro passo é amor a si, tem uma explicação para isso. Eu não posso dar amor se eu não tenho amor, então eu tenho que desenvolver amor a si. Eu preciso cultivar esse amor. Como é que eu faço isso? Não é? Vocês estão no caminho. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Vontade, você lembra onde está a vontade? Nos 2 andares, você lembra onde fica a vontade? No andar de cima. Opa, olha aí, estamos descobrindo o mapa da mina. Significa o quê? Significa que se você mirar só no andar de baixo,
Você vai cuidar de você, do seu corpo. Você vai muitas das vezes você vai ficar olhando no espelho, tirando foto. Eu me amo, eu me adoro. Olha como eu sou lindo, né? Ou como eu sou linda, não é isso? Não é assim que funciona? Isso não é esse amor que nós estamos falando. Nós estamos falando de amor. Nós não estamos falando dessa situação física. Então tem que buscar no andar de cima. Opa, tem que buscar no andar de cima. Então, vamos lá. Vontade. Vontade é do andar de cima, desejo é do andar de baixo. Nós já explicamos isso aqui, uma hora a gente vai falar de novo. Mas então você tem que ter vontade e fazer o quê? O que você faz com a vontade? Hoje a aula, eu já tinha pensado que a aula hoje ia ser a aula do imprensa. Né? A aula do imprensa. O problema desse amar a si é a questão do egoísmo. A gente leva muito para esse lado, né? Mas o egoísmo é do andar de baixo. Isso, mas quando a gente eu estou falando como é que a gente vai desenvolver o amor a si. Alguém já falou, opa, tem que ir lá para o andar de cima. Lá tem coisas que faz isso. Embaixo não tem. Embaixo é outra história. Você tem que cuidar do corpo, tem que cuidar de tudo isso. Então a pergunta é, alguém já falou, tem que buscar a vontade. Onde está a vontade? Lá em cima, no andar de cima. O que mais? O que mais tem no andar de cima que a gente tem que fazer? Então vamos ficar mais fácil agora. Estamos no caminho, lembra? Estamos no caminho, então tem que buscar autoconhecimento, tem que buscar a vontade, tem que começar. Quais são as coisas que eu tenho que desenvolver para eu me amar? Básicas. Oi? Consciência? Não, consciência é um despertamento. Tem coisas palpáveis que está na fila e essa coisa que estão na fila fica desde agora. Opa, alguém falou virtudes. Falou pelo chat aqui. Exato. Se você olhar para a nossa evolução, a gente vem de um processo de instintos, chegamos no homem, vem a razão, vem as emoções, aí vem, junto com as emoções vem raiva, vem ódio, vem mágoa, vem vícios em geral, e você chega num ponto em que você olha e fala, opa, a vida não é só esse bloco aqui de baixo, não é só isso a vida, por mais que a gente pense que a vida é isso, não é, tem outra coisa, aí você olha, oh, tem um tal do andar de cima aqui, que fala de vontade, fala de sentimentos, fala de espiritualidade, fala de inteligência, fala de virtudes. Opa! Virtudes é uma palavra que a gente conhece, fica mais fácil. Vontade, às vezes, a gente tem uma dificuldade, porque a gente mistura muito ela com desejo, a gente vai entender isso melhor. Virtudes. E aí, então, está falando de desenvolver virtudes. Desenvolver as virtudes requer o quê? Requer um processo, um caminho. Lembra de novo do caminho lá, que foi colocado na aula passada? Tem um caminho para fazer isso. E esse caminho não é um caminho de uma encarnação, nem de 10, sei lá, nem de 1000. É um caminho. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, desenvolver o amor... Opa, vamos lá de novo na pergunta. Né? Então, a gente está fazendo a pergunta aqui. Então, a Angélica caiu e voltou. Então, vamos para a pergunta de novo. Como é que eu faço para desenvolver o amor em mim? Eu preciso me amar. Resposta simples. Ah, me amar? Mas como que é isso? Aí eu vou fazer a confusão que a maioria das pessoas fazem. Ah, me amar? O prazer. Eu vou fazer as coisas para mim. Eu vou comprar as coisas para mim. Essas coisas que a gente já sabe. Eu vou passar um monte de hora na academia, além da saúde, vou querer ficar, né? Não estou fazendo crítica, eu estou querendo separar as coisas. É importante você cuidar da saúde física, tudo isso é importante. É importante você fazer exercício, tudo isso para a saúde. Mas o amor não é isso. Isso são coisas importantes para a sua saúde, para equilíbrio. O amor é algo muito maior, é algo que vai te preencher a sua vida. Então, uma das coisas que foi falado... Você vai falar, Nicolete, que está sem som, você tem que abrir. Não? Tá. Então, vamos à pergunta de novo. Como é que eu vou amar a mim? Eu tenho que desenvolver coisas que estão mais próximo. Ah, vou desenvolver o amor. Esquece, não é assim. Vou desenvolver coisas palpáveis, coisas próximas de mim que eu consigo. O que, por exemplo? Virtudes. Olha, como se fosse fácil, mas elas estão, a gente sabe. Então, são várias virtudes. Mas existem virtudes que são básicas.
Vocês talvez não viram isso ainda, mas vão ver. Virtudes básicas são aquelas que não influenciam em se você ser moral ou imoral ou amoral, o que for, mas são importantes para a vida. Vou dar um exemplo. Disciplina. Desenvolver disciplina é uma virtude difícil, mas ela não quer dizer que você seja uma pessoa moralizada, uma pessoa... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são virtudes básicas da natureza. Resiliência. Você pode usar a disciplina para coisas boas, para coisas ruins. E resiliência também você pode fazer assim. E tem várias outras. Autodeterminação. A paciência já é diferente. A paciência já não é básica. A paciência já está num nível um pouco acima. Porque as pessoas que desenvolvem paciência, em geral, são pessoas que já desenvolveram coisas da mansuetude, para ser tolerante, para ser paciente, para entende mais a vida para ser paciente. Mas vamos pensar aqui. Depois vocês vão ver o vídeo dos vícios da virtude que eu já passei, eu vou passar de novo, vocês vão entender. As virtudes têm uma escala. É uma escala. Tem um começo e vai indo. É claro que não é sempre assim. Ela tem que desenvolver essa, enquanto eu não fizer essa, eu não vou para aquela. Não é assim. Mas elas têm uma certa ordem para ser desenvolvida, porque elas precisam de que você adquira poder. Poder. Quanto mais virtude você desenvolve, mais poder. Chega uma hora que elas vêm assim, quase que juntas, porque a coisa ficou tão forte. E o que significa isso quando você está desenvolvendo o poder das virtudes em todos os níveis? Significa que esse poder tem um poder lá em cima, muito maior, que comanda tudo isso, que é o poder do amor. Opa, olha o amor aí. Eu estou falando de coisas, gente, de muitas encarnações, de muitas vidas. Mas eu estou falando de coisas que tem que começar em algum momento. E nós estamos vivendo esse momento para começar. Então, quando eu falar de amor a si, que nós vamos começar já, e antes de eu começar, eu vou ver se alguém quer fazer algum comentário, inclusive você, meu amor. Antes de eu começar, eu vou pedir para vocês fazerem comentário, mas quando eu começar, quando falar de amor a si, entendam que é desse amor que eu estou falando. Eu estou falando de coisas realmente que são do andar de cima, porque essa questão do andar de cima é que nos dá a força para o nosso crescimento espiritual. A gente pode ter muitas virtudes básicas que nos ajudam muito na nossa vida física aqui, material, e vai ajudá-la também. Mas se você não desenvolver uma ou duas virtudes, pelo menos uma virtude, que seja moral, que seja de um nível maior, você não ilumina, você não cresce espiritualmente, você só a forma. Então pensa que nas virtudes também tem a questão da forma e da essência. Existem aquelas virtudes que são da forma, e vocês vão ver que tem uma listinha. Vocês vão ver assim, olhando com calma, essa pessoa pode ser disciplinada e ser mal, usar isso por mal. Essa pessoa pode ser uma pessoa com uma autodeterminação muito forte e está usando isso de forma equivocada. Olha, essa pessoa é muito perseverante. Mas em quê? Ela desenvolveu a perseverança, mas em quê? Em fazer o mal? Entende? Mas você nunca vai dizer assim, olha, essa é uma pessoa que desenvolveu a humildade. Não tem como usar humildade para o mal, é impossível. Ela desenvolveu a justiça, ela desenvolveu a bondade, ela desenvolveu a paciência, a tolerância. Não existe usar isso para o mal, a não ser que a gente está confundindo a virtude com outra coisa, né? Muito bom. Então, antes da gente entrar no assunto, que é o amor a si, eu queria saber se alguém quer comentar, perguntar, se entendeu o que nós falamos aqui para começar, para introduzir na nossa conversa. Quem chegou depois, então, a gente fez uma pequena introdução para entrar no assunto que é amor a si, e quem chegou depois, sugiro ver depois o vídeo para pegar o fio da meada, né? Mas, se ninguém tem nada, nós vamos entrar no assunto. Você quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos lá, Cecília, você. Boa noite a todos. Agora sim, boa noite. É que a minha internet, desculpe o atraso, mas é que eu estou com uma internet complicada aqui. Tá certo. Eu acho que está até chegando atrasada aí a fala. Então, eu queria saber o seguinte, a gente buscar o aprendizado é uma forma de amor, de se amar? Que aprendizado que você está falando? Tudo tudo que faz a gente... eu acho que a palavra seria crescer. Porque tem pessoas que
não busca o aprendizado, fica meio estagnado. Vamos falar do aprendizado Tudo bem. de uma forma geral. Será que é uma forma da gente se amar? Ou acho que não tem nada a ver? Vamos entender por quê? Como é que é o desenvolvimento espiritual? Ele tem dois lados. Lembra da questão 780? Intelectual e moral. Certo? Então, concorda que o aprendizado, em geral, ele engloba o intelectual e o moral. O aprendizado específico, que é espiritual, é o moral espiritual. E o aprendizado que é intelectual, ele tem um risco. Eu já falei disso aqui. Qual é o risco? O risco é que ele pode te desenvolver muito intelectual e te atrapalhar o moral, e aí você fica patinando nele. Mas é claro que o desenvolvimento intelectual para o espírito é uma maneira dele crescer intelectualmente. Deixe bem claro, tá? Deixa bem claro. Agora, qualquer busca de aprendizado no campo espiritual, moral, é um crescimento, mas só será uma iluminação, vamos entender isso? Uma iluminação, se houver essência envolvida. Senão fica só na intelectualidade também. Eu posso ser uma pessoa extremamente intelectualizada na doutrina espírita, fazer palestra, fazer tudo que vocês imaginam, conhecer tudo da doutrina espírita, mas não desenvolvi nada moral, intelectual, não fui na essência. Qual o valor disso? É muito pequeno. Você vai falar assim, então atrasou. Não, é muito pequeno. É um crescimento, mas é muito pequeno. Eu contei uma história aqui antes, nos 30 minutos, que eu já tinha contado antes, da senhora que trabalhava na casa espírita, e por muitos anos, mais de 40 anos, trabalhava muito, fazia de tudo, dava o sangue mesmo, desencarnou, e o Emmanuel fala, olha, ela chegou aqui por intercessão, porque ela não tinha luz ainda para chegar aqui, precisou de ajuda. Aí todo mundo fica assim, falei, ela fez muita coisa lá, mas não desenvolveu nada dentro dela, o amor assim não desenvolveu. Fazia as coisas porque tinha que fazer e tal, tal. E isso acontece, gente. Às vezes a gente passa anos estudando a doutrina espírita e a gente olha para a gente e fala, mas e meus vícios continuam igual, não desenvolvi nenhuma virtude, então não tem essência. Aí você fala, o aprendizado em geral é um crescimento? Claro que é. Qual é a diferença que existe entre uma pessoa que é mais intelectualizada e uma pessoa totalmente ignorante? Tem uma distância. E esse ignorante vai ter que se intelectualizar um dia, não tem saída, não tem como ele desenvolver moral, tornar o espírito evoluído sem fazer intelectualidade. Está lá no Kardec. Não sei se eu respondi fácil, se está simples de entender. Ou se ficar mais uma dúvida. A minha pergunta era se isso é uma forma de amar, se amar. Sim, se amar, exatamente. Porque você concorda? Se você busca o seu desenvolvimento intelectual e moral, vamos falar o intelectual, você está buscando você crescer como pessoa. Mas se você ficar só no intelectual, o que vai acontecer? Você ficou só no andar de baixo. Muito pouco do andar de cima, muito pouco. O andar de cima é a espiritualidade, é a moral. O andar de baixo fica um pouco ali de moral, mas é mais a parte intelectual. Então, isso é importante entender. De qualquer jeito, você está, eu não vou dizer se amando, porque você pode estar fazendo muita coisa por egoísmo, né? Como foi falado aqui pelo Alexander, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento intelectual, ele pode ser feito muito por egoísmo. E, infelizmente, no nível evolutivo que nós estamos, é isso que acontece, tá? Por isso que às vezes gera confusão, já vai. Você desenvolve a intelectualidade pensando só no dinheiro, pensando em você logo se posicionar e ser rico, pensando em muitas coisas. E depois, se você conquista uma posição intelectual maior, você ainda sobrepuja os outros. Isso é o mais comum do nosso mundo. Então, no final das contas, a sua intelectualidade ainda não te serviu para um crescimento espiritual, só te serviu para você se tornar, perante a sociedade, uma pessoa mais afortunada, não sei, né? Então, se você não fizer o jogo direito com os dois lados, você chega no outro plano e fala, meu amigo, tudo isso que você fez não adiantou, então vamos tentar de outro jeito? E aí? Né? Aí pode ser diferente. Alexandre, você ia falar? Não, eu ia falar justamente isso, da questão do egoísmo, dessa busca que se torna a vaidade, né? A vaidade, no caso aí, ela vai se sobrepor
E é interessante porque essa parte que a gente desenvolve o intelecto é o que a gente está buscando hoje, é esse equilíbrio intelectual e moral, né? É por isso que a gente ainda está por aqui. Eu tenho minhas dúvidas se a gente está buscando, mas tudo bem, eu vou aceitar isso aí como uma coisa boa que alguém falou. Na verdade, a gente busca essa parte intelectual por vaidade, gente. Eu não me iludo, não. A gente tem vaidade de saber, querer saber, saber mais que o outro. Isso existe dentro de todo mundo. E se a gente se enganar por isso, é pior. Existe. Agora, você, como a Alessandra falou, tá bom, você entende isso? Entende. Então, combate isso. Combate isso. Enquanto você está aqui, enquanto você está no caminho, combate cuidado com o adversário, fica firme. Então você tem que combater isso e tem as maneiras de fazer isso que você tem que fazer. Tem que cuidar de si mesmo. Até que ponto você está preparando um estudo, até que ponto você está fazendo uma palestra, que você está fazendo por vaidade ou você está definindo assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero passar um recado e ajudar as pessoas. Tudo bem, você vai fazer isso e pode ser que tenha um ponto de vaidade. Gente, a vaidade é uma das coisas mais difíceis de vencer. Eu estava numa aula esses dias e a gente estava discutindo isso. E nessa discussão surgiu assim, que um grande espírito falou assim, olha, existem coisas que são as últimas coisas de vencer. E é interessante que ele fala com outra palavra lá, ele fala assim, o apego. E aí o Kardec fala interesse pessoal, que nós já falamos aqui, que é uma das últimas barreiras a ser vencida. Então pensa nisso. E o mais incrível é que lá na aula, quando falou isso, alguém citou, mas tem uma passagem de Jesus que fala, não saiba a vossa mão esquerda. Eu falei, nossa, ainda bem que não fui eu que falei isso aqui. Então o ponto que ele fala é assim, tá bom, mesmo que você faça ainda tem algum apego, faça. Faça porque alguém vai ser beneficiado. E você não vai. Sinto muito. Você não vai. Só o outro vai ser. Isso é uma coisa boa. Você vai ter que fazer um aprendizado sobre isso. Sobre esse desapego, esse deixar essa vaidade. Então a gente discutiu isso, que tem muitas pessoas no mundo que são beneméritos, que fazem coisas incríveis, coisas enormes. Você olha e fala, meu Deus, isso é um santo, isso é o quê? E aí, se você observar a pessoa com olhos críticos, no sentido de não se apaixonar ou não endeusar, muitas das vezes você percebe que tem uma vaidade envolvida. Então, esse espírito vai ter que trabalhar isso depois, mas não tenha dúvida, vai ter que trabalhar isso depois. Mas a Grace quer comentar uma coisa aqui. Sim, gente, essa questão dessa evolução, né, desse aprender a ter a se amar, às vezes é difícil para nós espíritas, que muitas vezes gera assim, poxa vida, eu estou fazendo um monte de coisas, eu estou lá, estou trabalhando no centro espírita, faço trabalhos voluntários, tal, e mesmo assim vem o Ruela e fala, não, olha, isso é só forma, né? E é duro. No trabalho de gestão da semana passada, foi um momento que nós falávamos exatamente sobre isso, e aí sobre a questão que nós estamos fazendo trabalho voluntário, tal, ajudando outras pessoas, e eu fui obrigada a falar, olha, só que a gente tem que lembrar que ainda isso tudo ainda é forma. É chato, dói na gente, né? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade de achar que está fazendo muita coisa, né? Eu falei, nós estamos, mas é importantíssimo que mesmo assim que a gente faça, que isso vai chegar uma hora que vai fluir tão naturalmente, que agora, embora a gente faça, não, eu vou amanhã, por exemplo, eu estou gripada aqui, mas amanhã eu tenho um compromisso de manhã com a gestante, estou aqui pensando, não, vou acordar, vou pôr uma máscara e vou lá cumprir o meu compromisso, o meu dever, tudo, né? Então, já não deixo, então não vou, assim, por qualquer coisa. Então, mas eu penso ainda nesse momento, tem aquela coisa, eu quero ser melhor, eu sei que eu posso ajudar aquelas meninas, tudo. Então, no fundo, tem aquele interessezinho pessoal, né? De querer, de alguma forma. Eu estou ainda, você vê, a minha preocupação, não, que eu vou ser importante lá, de fazer essa parte, o que eu faço, tudo, vocês estão entendendo? Claro que eu vou com o meu maior amor, mas ainda em nós existe isso. E é duro para a gente admitir isso, mas a gente, então, esse aí,
autoconhecimento, da gente entender isso, da gente, o conhece-te a ti mesmo, que o Sócrates já falava lá muito antes de Jesus, que quando nós temos essa concepção, nós vamos trabalhando isso dentro de nós, para que nós não fiquemos vaidosos, e vai chegar uma hora que nós vamos fazer as coisas que temos que fazer simplesmente porque tem que ser feito, que vai estar dentro de nós. Nós não vamos pensar, eu preciso ir, que eu preciso aprender, ou que eu preciso ser útil, ou que eu preciso isso ou aquilo, ou que eu preciso ser melhor espiritualmente. Vai ser uma hora que simplesmente nós vamos fazer as coisas. E o aprendizado está aqui, como ela falou. Não adianta a gente fazer um monte de coisas, se desesperar, se fazer tudo, e sem ter realmente essa essência de você fazer aquilo do fundo do seu coração. E nós estamos aqui exatamente isso, aprendendo. Aprendendo, e é assim que faz. A gente faz as coisas ainda com interesse pessoal, com interesse de ser melhor espiritualmente, seja lá o que for, mas a gente deve fazer, né? Então, é isso, nós vamos chegar lá e vamos desenvolver isso em nós. Deixa eu falar uma coisa para alegrar um pouco, porque senão fica todo mundo triste, né? A Grace falou aqui, né? Mas não é, né? Mas isso aí não é nem questão de tristeza, é questão da gente ter essa consciência. Não é isso que eu ia falar, é só para acertar as contas aqui. Isso tudo não é um problema, porque é o nosso nível, isso precisa ser entendido. O nosso nível é esse. Então a gente fala assim, então vou parar de ir no centro, vou parar. Não, a gente tem que fazer, mesmo que tenha uma certa vaidade, mesmo que a gente tem que fazer. Porque a luta, ela não é uma luta num flanco, é uma luta em vários flancos. É uma luta de conhecimento de si, da vida, das relações, é complexo. Tem uma luta de vários flancos. Então você vai trabalhando, vai estudando, uma hora você fica vaidoso, outra hora você não fica, outra hora você combate, outra hora você cai de novo e continua. É um negócio que vai. Então a gente não pode colocar nossa mente assim, muito na simplicidade de pensar assim, então eu faço uma palestra, eu faço um estudo, eu fiquei vaidoso, as pessoas elogiaram. Tá bom, azar o seu, mas você fez? Tá bom, então você fez. Alguém foi atendido. Na próxima você tenta de novo. Mas eu fiz de novo. Problema, vai em frente, não para. Como diz o André Luiz, antes, durante e depois da crise, trabalhe. Significa o quê? Significa você está fazendo algumas coisas erradas, continua trabalhando. Está lá no meio do furacão, continua trabalhando. A coisa melhorou, continue trabalhando, não para. Esse é o ponto. O ponto da gente estar envolvido, estudando a doutrina, participando de um curso, indo na casa, tentando querer fazer isso ou aquilo, está ótimo. Está ótimo no nosso nível. Gente, muita gente não está nem aí para nada, muita gente nem acredita mais em Deus. A quantidade de pessoas que não acreditam em Deus é muito grande nesse mundo. Então não vamos ser maus, deixa só que eu seja o mal, vocês não precisam ser mal com vocês, entendeu? Vocês fiquem tranquilos, continua na luta, deixa que eu ponho, porque na verdade quando eu coloco essas coisas, eu estou mostrando a escada até lá em cima, é um processo, e o processo começa aqui. Tudo bem? Mas é animador que nós estamos a caminho, né? É o que eu acabei de falar. Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui a compartilhar, tá? E quem quiser pede para parar, não tem problema nenhum. Vamos lá. Ok, estamos chegando aqui. Aula 28. Aula 28, 28/8. Então, só para lembrar, essa é a nossa tabelinha de Livro dos Espíritos com o Evangelho, né? Então, vocês já conhecem. Eu sempre repito, quando a gente fecha um assunto, nós já fizemos o primeiro bloco, dever para com Deus, dever para consigo e dever para com o próximo. Então, você vê que a gente pulou aqui a ordem, porque o dever para consigo é o que vai levar a gente até o fim do ano. Então, o que nós temos? 3 leis. Então, lembra, nós lemos lei de adoração, lei de trabalho, a Deus. Lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, ao próximo. E agora, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. E o capítulo 2, que não é uma lei, mas ele fecha o processo. Aqui você tem as perguntas e respostas, as perguntas do Livro dos Espíritos,
e o capítulo do Evangelho. Os capítulos estão aqui, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. Então, amor a si. Então, já fiz a introdução que eu ia fazer aqui nesse momento. Não preciso, já deu para entender o que é o amor a si. É uma coisa um pouco maior do que a gente pode pensar. E começa aqui, livro 3, As Leis Morais, Amor a Ti Mesmo. É o tópico 2, porque o 3 a gente fez na frente. Quando estudamos essa parte do livro dos Espíritos, lei de reprodução, lei de conservação e destruição, que é o amor a si, percebemos fortemente as perguntas e respostas, todas mostrando o cunho do egoísmo, interesse pessoal, vaidade e orgulho dentro do modo de ser e encarar a vida dos habitantes desse planeta no estágio de sobreviventes quase humanos. Nós vamos perceber isso. E quando alargarmos nossa visão desses capítulos com as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, poderemos perceber o roteiro que Jesus nos deixou de o que, por quê e como. Então, lá no Evangelho, nós vamos compreender um pouco do caminho que a gente precisa seguir para vencer. Então, você percebe? No Livro dos Espíritos, ele vai tratar das questões mais políticas que eu já falei, do terra a terra. Não é só isso, tá? Mas é muito das vivências, das relações no mundo material. Quando você puxa isso para o Evangelho, Jesus já vai no ponto mais espiritual, filosófico, é o que, por quê e como. Então, isso é importante compreender. Então, a primeira lei, lei de reprodução. Então, a reprodução é um dever do ser humano para a perpetuação da espécie. Esta é uma lei, onde a própria lei coloca ingredientes para que o ser busque, mesmo que por instinto, e no caso do ser humano, por amor, sentimentos de doação, parceiro, filhos, para que, mesmo que não compreenda completamente, se instrua instruindo. Então, o que ele está falando para nós aqui de cara é assim, ó. Nós vamos estudar 3 leis, né? Que é a lei de reprodução, conservação e destruição. Mas quando a gente fala isso, quando fala de reprodução, nós não vamos só abordar a questão da reprodução física, né? A reprodução dos seres humanos, o ato sexual, a gestação, não é isso. Nós vamos buscar a reprodução num sentido maior. Por exemplo, a reprodução da educação que você faz para os seus filhos. Isso é você dar vida, coisas do andar de cima, educação espiritual. Você reproduz para o seu filho aquilo que você tem de bom em você. E ele vai fazer isso também. Esse é um processo de reprodução, muito além da reprodução física, né? Então, é doação, é instrução mesmo, é um processo de instrução, a lei de reprodução. Então, lei de reprodução, pontos abordados, corpo e psique, né? Então, você tem os itens, população e recursos, raças e evolução do ser, obstáculos da reprodução, casamento e poligamia. Então, quando você olha esses itens, você fala, lei de reprodução aqui, ele vai enfocar, como eu falei, mais a questão física, a questão da vida de relações aqui no mundo material. Mas a lei de reprodução precisa ser puxada mais para cima. O quê? Aí eu coloquei a psique. Falar um pouco de quê? De educação, de instrução. O que você dá para o seu filho além do corpo físico? Porque só isso é muito pouco. O que você dá em termos de convivência, de relacionamento com as pessoas, com a esposa, com os filhos? Não é só a questão física, é a questão da psique, é a questão da instrução, é a questão dos sentimentos, é a questão do afeto. Tem muita coisa envolvida que nós precisamos incluir aqui. Então, pensa em reprodução como uma coisa além da questão física. Então, você dá, você e a sua esposa, o casal, dá um corpo a um espírito. Ok, mas o que mais você dá? O corpo não é uma coisa complicada, né, para você fazer. Ele vem, tá, você cuidou, tá certo. Mas e as coisas mais importantes do que isso, que é do andar de cima, que é a instrução espiritual, a afetividade, o amor? Tudo isso é um processo de reprodução, que você passando isso de uma forma bem passada, bem feita, né, com um nível espiritual, você dá a condição daquele ser fazer isso também, ou pelo menos amenizar as dores e as dificuldades que ele tem. Então, vocês vão entendendo que a gente vai abrir o leque um pouquinho, e aqui nós vamos abrir o leque um pouco mais do que abrimos anteriormente nos outros pontos, porque aqui é onde nós vamos trabalhar até o fim do ano, e a gente precisa ir mais fundo um pouco aqui. Então, a lei de reprodução, aí eu coloquei de novo, corpo e psique.
População e reprodução como lei natural, está aqui as questões. Equilíbrio da reprodução descontrolada, lei de destruição e conservação, sobrevivência. Raças e evolução dos seres, obstáculo à reprodução, está aqui. E aqui começa. É o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da lei de reprodução. Então, ele toca em vários pontos. Alguns nós vamos ler a pergunta e resposta, alguns nem é tão importante, mas a gente vai fazer um combinado. Então, ele fala aqui da população do globo, fala da sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e poligamia e população do globo, tá? Muito bem, então vamos começar. Questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Essa pergunta para nós é muito fácil de responder, mas é uma pergunta importante, porque tem que saber se faz parte da natureza. Quando ele fala lei da natureza, a gente tem que compreender que as leis da natureza são leis divinas. E o ser humano, quanto mais ele se aproxima às suas leis aqui do mundo material, às leis divinas, mais espiritualizado é o ser. Gente, isso parece simples o que eu estou falando, mas isso engloba um monte de pergunta e resposta aqui desse amor a si. Porque quando você olha aqui, por exemplo, obstáculos à reprodução, aí eu falei, para estudar egoísmo. E quando você fala que é da lei da natureza a reprodução, e ele diz, evidentemente, sem reprodução o mundo corporal pereceria, é óbvio. Mas aqui tem muito mais coisa envolvida, porque existem as leis humanas e as leis divinas. E quando as leis humanas se distanciam das leis divinas, a gente arruma caminho errado, a gente arruma karma para a gente. 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, olha, aqui ele estava falando em 1857, eu não lembro quantos habitantes tinha, mas devia ter o quê? 1 bilhão? No máximo. Dá uma olhada no Google aqui. No máximo 1 bilhão. Então ele já estava falando... Não, vê para mim, 1857, época do Kardec, só para ter uma ideia. Mas ele mesmo aqui ele já sabia que estava em crescente. Hoje nós estamos falando de 8 bilhões em 100 e poucos anos. Em 100 anos aumentou 7 bilhões quase de habitantes no planeta. Então ele vai perguntar, olha, se a população está sempre crescendo, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Quer dizer, excessiva na Terra significa muitas coisas. Excessiva sem recursos, né? Não tem recurso, não tem espaço, não tem mais nada. A gente percebe que em alguns lugares acaba acontecendo esse tipo de coisa, mas não é porque Deus não tenha provido a Terra de capacidade para isso, é por causa do egoísmo do ser humano. Então vamos lá a resposta. Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Pronto. 1.262. 1 bilhão. 1 bilhão. É mais ou menos isso, 1 bilhão, 1 bilhão e 200, e agora somos 8. Então, a resposta é não. Tudo no planeta está previsto para suportar isso e até um pouco mais. A questão é que o problema é o homem. O problema é o homem, né? O homem ele tem uma dificuldade de fazer equilíbrio. Então, você tem 2,5 bilhões de pessoas com deficiência alimentar e pessoas jogando comida fora, e pessoas gastando fortunas para que tenha na comida. Vocês viram, não sei se vocês viram isso, o cara coloca ouro na comida. Gente, vocês já pensaram? E o cara come aquilo. Claro que isso é uma coisa feita de uma forma que não agrida a saúde, mas pensa, é de assustar esse tipo de coisa. É assustador. E aí você fala, não, realmente, quando você olha para um mundo que tem isso, você fala, não, esse mundo não é evoluído, é um mundo inferior. Tem que ser. Se você tem pessoas morrendo de fome, eu canso de falar isso para vocês, vocês já devem ter decorado tudo que eu falei sobre isso. Se você tem 1/3 da população com deficiência alimentar, aí se você pular para uma escala mais acima, você vai encontrar as pessoas pobres, que deve ser muito também. Mas você tem uma minoria de pessoas extremamente ricas, fazendo um monte de idiotice, de burrice por aí, você olha para isso e fala, não, isso claro que é um mundo inferior, porque num mundo um pouquinho melhor, as pessoas vão ter um nível de consciência um pouco melhor. Aí ele vai falar aqui da sucessão e aperfeiçoamento da raça, que estava aqui, mas era aqui de baixo, tá?
sucessão e aperfeiçoamento significa assim, que as raças vão se aperfeiçoando. Se você pensar, um exemplo bem grosseiro, se você pensar no homem de Cro-Magnon, e mesmo no homem de Neandertal, você vai ver que uma raça com uma compleição física muito embrutecida, muito animalizada ainda. Se você pensar nos dias de hoje, você tem ainda pessoas com uma compleição física por várias razões, mas no geral, o ser humano, o tamanho do crânio, o corpo, quer dizer, a harmonia é muito maior, mas ainda não é um mundo evoluído, né? Não é um mundo evoluído. Então ele diz assim: há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem, quer dizer, raças que estão sumindo. Virá momento em que elas terão desaparecido da Terra? A resposta é assim, acontecerá de fato. É que outras lhe tomando lugar com outras, como outras um dia tomarão o da vossa. Então, o que ele está dizendo? É exatamente isso. São raças que se sobrepõem, né? Vão se sobrepondo devido ao processo de evolução. Então, por exemplo, se você tem seres extremamente no nível muito, muito inferior, dentro de um mundo vivendo, e você vai percebendo que esse mundo está evoluindo, e outras raças vão chegando, vão se desenvolvendo, essas raças com o tempo vão desaparecendo, e assim sucessivamente. Esse é o processo. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Aí ele diz, aí ele não fala, né? São os mesmos espíritos que voltaram, quer dizer, não está falando de corpo, ele misturou, vocês percebem? Que o Kardec aqui ele mistura a questão do corpo, aí ele fala, não, peraí, eu estou falando de espírito, né? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparecerão, também em uma época. Substituí-lo-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos selvagens. Simples, né, gente? Isso é uma coisa muito clara. Então, o homem de hoje descende de quem? Dos selvagens, dos australopitecos, que era mais parecido com um macaco do que um ser humano, um gorila, depois os Cro-Magnon, depois o Homo erectus, aquilo tudo ali. O que acontece? Nós estamos substituindo aquilo, né? Então, você desaparece com o Neandertal, você desaparece com os sapiens, vem. Mesmo os sapiens do passado era diferente. Hoje nós estamos assim. Tá bom. Que tipo de alimento, que tipo de coisa a gente faz na vida que agride o nosso corpo, que o nosso corpo teve que se adaptar? E como que vai ser daqui a 100 mil anos, ou 1 milhão de anos, não sei. O corpo provavelmente vai estar muito diferente. As coisas que vão nos reger a nível de saúde, de alimentação física, o que for, vai ser com certeza muito diferente. O que a gente sabe é que no mundo, o nosso mundo e o mundo de regeneração, uma coisa que é igual é o corpo físico, não é diferente. Então, assim, provavelmente vão ter coisas um pouco mais sutis, mas a alimentação, tudo isso é muito igual. Agora, se você sobe um nível, um mundo feliz ou ditoso, aí o corpo já é diferente. Mas quantos milênios vão acontecer para a gente chegar no nível desse, né? Então, só para a gente entender como as coisas vão. E até chegar uma hora que não tem mais corpo físico. Mas aí é outra história, né? Mas é só para entender a sequência. Tem uma sequência de evolução. E ainda a questão da raça, tem que pensar também na questão do local onde vive, temperatura, os meios de alimentação, tudo isso. Se você pensar em pessoas que vivem na África, a maioria são negros, é muito sol, né? A raça que se desenvolveu ali é uma raça voltada para a pele escura. Agora, se você vai para a Noruega, um lugar frio, muito frio, tem outra complexão, a alimentação é outra, e assim sucessivamente você vai vendo. Mas você percebe que no mundo em que a gente vive, muitos países é uma mistura. Pensa no Brasil, que é o lugar mais misturado que é o Brasil, né? Aqui esse plano do Equador, esse plano um pouco mais ao sul, não tão ao sul, tem uma mistura muito grande. Então você tem locais que é muito, muito, muito específico a raça, e você pensa na China, pensa no Japão, né? E você pensa na África, são com algumas exceções, já na África já tem exceção, mas pensa assim, são muito específicos.
Mas você pega um Brasil, você pega país dessa região, que não é nem sul nem norte, é o meio, são muitas misturas. Mesmo na Europa, hoje, se você pensar, tem muita mistura. Muita mistura. Ok. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? Então, olha só, ele perguntou lá em cima, né? É isso que ele queria saber. Ele não respondeu, não, é os espíritos que voltaram, né? Aí fala, tá bom, mas do ponto de vista físico, Kardec vai ali, né? São de criação especial, né? Os corpos ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, né? Como todas pertencem, porém, à grande família humana. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, o que ele está dizendo assim, olha, não venha com esse negócio de criação especial, não, que não tem esse negócio, né? Não é por aí. Mas o que ele está dizendo faz todo sentido. Na medida das uniões, a enxertia. Pensa na enxertia no campo de alimentação, no campo vegetal. Enxertia e você cria uma coisa diferente, uma coisa mais elaborada, um fruto mais doce. Isso é muito comum. Eu gostava muito de ver no passado, acho que nem tem mais hoje, aqueles programas da Embrapa, que eles visitavam os locais e falavam muito disso. Aqui vamos pensar na enxertia. É um processo de enxertia com o tempo que vai acontecendo e vai elaborando. Trabalha no mundo espiritual, mexe no perispírito, programa isso aqui, programa aquilo ali, agora o cérebro é maior, agora o cérebro é menor. Tudo tem um trabalho feito lá em cima, né? Mas não é especial, é um processo, né? É um processo. Aí aqui, ó, vamos ver aqui. Obstáculos à reprodução. Agora vamos falar disso aqui, obstáculos à reprodução. São contrários às leis da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que lá no começo, que era muito importante entender isso aqui, é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos, evidentemente, sem reprodução. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, olha, aqui quando você pensa em lei da natureza, tudo que é lei da natureza, lei divina, é o perfeito. Tudo que é lei do homem é o imperfeito. Quanto mais o homem se aproximar da lei da natureza, mais perfeito vai ficando as nossas leis, tá? Então, quando você fala se é contrário à lei da natureza, ele diz, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Pronto, olha a resposta aqui. Se há alguma lei que embaraça a lei da natureza, é contrário à lei geral, lei divina, né? Aí tem lá, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Então, ele está falando, tem exceções. Existe algumas situações. Hoje nós estamos vivendo uma peste que são dos javalis. Nos Estados Unidos, até no Brasil já tem alguém, não sei se já viu, mas eu vejo esses documentários, eles estão matando muitos javalis porque não dá, eles estão destruindo tudo. No passado, eu não lembro se era na Escócia, mas eu acho que era na Escócia. Lá no passadão, 150 anos atrás, lá na Escócia não existia coelho. E algum desses bonitos que viajam pelo mundo, esses cientistas, não sei o quê, né? Ele pegou uns coelhos e levou para a Escócia, que ele achou aquilo interessante, e soltou. Todo mundo sabe que o coelho ele reproduz igual rato, né? Sem parar. E qual é o problema lá na Escócia? Que lá, eu tenho certeza quase que é na Escócia, tá? Mas vamos ficar só comum. Que lá não tinha predador para o coelho. Imagina, o coelho reproduzindo sem predador. No lugar onde ele morava, o coelho onde o homem pegou, tinha predador. Então era bonitinho, via um, via outro. O que aconteceu depois de 30, 50 anos? As lavouras foram sendo destruídas tudo. Coelho para todo lado, coelho caindo pelo telhado. Por quê? Porque não tinha predador. O homem interferiu no processo e estava destruindo, tinha que matar os coelhos, como estão matando os javalis. Né? Na Escócia, sim. Foi? Foi na Escócia. Pratica ato repreensivo impedindo essa reprodução? Então, ele vai dizer, olha, tem problema de impedir certas reproduções? Ele vai dizer, Deus concedeu ao homem
sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a produção de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição, aí, está vendo? Já está entrando lá na lei de destruição, que lhes foi dado, faz com que, provendo a própria conservação, olha, a lei de conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimenta. Então, ele está dizendo assim, vamos imaginar, o homem não interfere em nada. Ele vai dizer, ó, se não interfere em nada, as leis da natureza tendem a criar ciclos perfeitos, tendem a criar um trabalho entre os próprios animais que resolve isso. Só que algumas vezes isso pode falhar e alguma coisa tem que acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Existe na África um local deserto que em determinada época do ano, tem uma explosão de reprodução de gafanhoto. É gafanhoto, né? São os gafanhotos, Gente, mas não estão falando de milhares, estão falando de bilhões de gafanhotos. E é muito interessante que eles nascem, saem do deserto e saem em marcha, mas é como se você olha para a Terra, é como se tivesse a Terra se movendo, mas são gafanhotos, uma coisa absurda. E eles não voam ainda, eles saem andando. Mas no que eles vão andando, eles vão comendo tudo que tem pela frente. O que tiver pela frente acaba, destrói tudo. Depois de um tempo, eles começam a desenvolver a asa. Aí desenvolve a asa e aí eles começam a voar. E aí eles percebem que eles vão comer muito mais, porque agora eles estão voando. E sai destruindo tudo pela frente. E tem uma rota que eles fazem em 2, 3 países, aí detona com tudo. E depois disso eles chegam no lugar e morrem, né? Porque chegou o tempo de vida deles e morrem. Então você fala assim, olha, é um desbalanço, provavelmente, da lei da natureza, porque provavelmente o homem entrou naquele processo, construiu cidade, construiu isso, construiu aquilo, os gafanhotos estão ali. Como que eles vão saber? Como que eles vão saber disso? Em contrapartida, vou contar um para vocês também. Esses dias eu estava até conversando com a Grace sobre isso, ela viu junto comigo. Muito interessante. Existe eu não sei se é ganso, acho que é ganso, que ele é de um país que fica depois não sei se é na Mongólia, da Mongólia, que fica depois do Himalaia. E eles têm, pela natureza deles, viajar desse local até a Índia, e lá na Índia eles fazem a procriação e se alimentam fartamente e depois voltam. Ou morrem muitos, mas é a lei da natureza desses gansos. Porém, eles fazem isso há mais de 60 milhões de anos. Gente, é brincadeira. Então não tinha o Himalaia na época que eles começaram a fazer. Olha só como são as coisas. O Himalaia foi construído como um movimento tectônico, né? Que entre África, não sei o que ali, teve um movimento tectônico ali, né, da África que subiu, pegou lá em cima, eu não lembro bem. Construiu-se o Himalaia pela natureza, mas os gansos precisavam continuar fazendo isso, tá na mente, está no cérebro deles, eles não têm como evitar. Então eles aprenderam a voar acima do Himalaia. Vocês imaginam o que é a densidade do ar? Quase nenhuma. Então, eles aprenderam e eles voam milhões de anos e vai lá na Índia. E aí, o que aconteceu recentemente? Não recentemente, mas aí uns 50, 60 anos atrás, o pessoal da Índia percebeu que os gansos chegavam e começavam a morrer, porque não tinham o que comer, porque mudou, ali tinha cidade, tinha não sei o quê. Gente, olha que coisa mais linda. Juntou a população, abriu um campo enorme, e quando chegava a época dos gansos chegar, eles colocavam comida naquele campo todinho para os gansos. E os gansos se alimentavam e procriavam. Então, você está vendo como o homem pode fazer uma coisa maravilhosa para ajudar nesse processo da lei, né, de reprodução, porque ia acabar os gansos, e eles vivem há mais de 100 milhões de anos aí. Né? Ok, vamos um pouquinho mais.
que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Bom, aqui é um assunto atual, polêmico, mas muito polêmico, muito complicado, que gira toda hora aí na mídia, mas nós não temos partido para isso. O nosso partido é esse aqui. Nós estamos falando de um curso de doutrina espírita, de espiritualização, de compreensão da vida espiritual e das leis divinas. Aqui está muito claro. Quer dizer, você pode fazer uma programação, um planejamento familiar e tal? Pode. Agora, a causa de você estar fazendo isso é que é o ponto. Aqui está falando de sensualidade, mas vamos esquecer isso, vamos colocar muitas outras coisas. A causa é o egoísmo? Bom, se a causa for egoísmo, e você disfarçar essa causa, porque é isso que a gente faz, com outras coisas, tudo bem para você, mas tudo mal quando você perceber que você fez uma coisa errada. Então, assim, nós temos que ter filhos, nós somos responsáveis por definir quantos nós vamos ter, e se a gente reduzir essa condição de uma forma à questão sexual só, ou a questão de orgulho, de egoísmo, é um preço que nós vamos ter que pagar, isso não tem jeito, tá? Isso não tem jeito. Então, todo esse discurso que existe aí na vida, não vamos ter filho não, que está tudo caro, não vamos ter filho não, que está tudo caro, aí você olha para os pobres, tem um monte de filho, aí a gente vai e ainda critica os pobres, né? Eu não entro nessa discussão, eu só digo assim, o filho nasceu ali, tinha uma razão para aquilo que a gente desconhece, né? E o filho não nasceu numa família abastada, que a família é egoísta, bom, então aí é outro problema. Então é muito complexo. Mas o que é simples nisso é pensar assim, qualquer que seja a razão que você definiu que vai ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 filhos, e se essa razão tiver um fundamento em coisas de satisfação material, ou egoísmo, orgulho, você vai descobrir onde foi que você errou em algum momento. Isso é com certeza. Aí você vai entrar aqui, porque vocês viram que nós estamos falando de lei de reprodução, estamos falando de lei de reprodução na parte física, na parte da lei da natureza, né? Que a gente tem que saber que o mundo é preparado para suportar tudo isso, tem tudo isso. Só que aqui a gente entra um pouquinho, eu falei que a gente ia entrar um pouquinho na questão da reprodução, na questão da reprodução, não só no aspecto de reprodução física do corpo, mas também na questão da psique. Então, a gente entrou aqui, em todas as leis nós vamos fazer um pouco isso, porque isso é importante para nós puxarmos isso aqui para dentro do nosso estudo da mente humana, e a questão da educação. Então, é uma lei de reprodução os filhos? E a educação dos filhos também é uma reprodução, você vai reproduzir para eles o que você tem de melhor, ou deveria, né? Que aí tem um casamento com os filhos. Então, nós não vamos entrar muito aqui agora, porque a gente está no nosso horário já, mas eu só vou ler esse trecho aqui para a gente começar a pensar. Então, reprodução físico e psíquico. Como educar nossos filhos? Como melhoramos nossas capacitações para com nossos filhos? Como passamos conceitos de vida humanos para os nossos filhos ou afins, né? Como desenvolvemos a paciência no trato com esta educação? Então, nesse aspecto da lei de reprodução corpo-psique, a gente quer abordar algumas coisas que se encaixam aqui, que é o egoísmo, a vaidade, a ignorância e a separatividade, tá? Eu não vou entrar, vou deixar isso para começar na próxima aula. Tem um vídeo, tá? Sobre educação. Eu não sei se alguém viu, se não viu, para a próxima aula é importante ver, porque aí alguém falou assim, não vi o vídeo. Eu falei, hoje a gente não vai, com certeza, usar o vídeo. Mas para a próxima aula nós precisamos ver, porque a gente vai tocar num ponto sobre questão de educação e entender por que a educação hoje, essa educação tão materialista, tão consumista, tão voltada para as coisas materiais. Entender um pouquinho sobre isso. Recomendo sinceramente que vocês vejam o vídeo. Quem não vê a aula aqui, vai ver gravada, não deixe de ver esse vídeo aqui, porque é uma discussão que nós vamos fazer na semana que vem. Eu vou sair daqui. Vamos lá. Perguntas, dúvidas? A gente tem uns minutinhos aqui antes da gente
Fiquem à vontade. Essas leis são interessantes porque falam diretamente sobre a nossa vida, a nossa vivência diária, sobre as coisas, faz a gente repensar, faz a gente analisar o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Nos dá a oportunidade. Quem já está acertando para comprovar que está no caminho certo e melhorar, e nós que, porventura, estejamos errando, nós temos a oportunidade, né, de consertar, que muitas vezes a gente está errando, às vezes até por desconhecimento. Então, que bom eu gosto muito dessa parte das leis morais, essa parte do livro do Espírito, que mexe diretamente com a nossa vida diária, né, gente? Muito importante. É isso aí, gente. Vamos lá, então? Ao mesmo tempo, é coisa simples da gente entender, né? Nem sempre é tão simples colocar tudo em prática, mas a gente tem essa capacidade intelectual de compreender, né? E é aí que a gente começa a trabalhar de fato para pôr em prática, né? Aquilo que a gente compreende. A Grace falou uma coisa importante. A gente tem um norte, está aqui, estamos falando de Livro dos Espíritos, depois vamos pegar o Evangelho, tem um norte, é isso aqui. Mesmo que a sociedade fale outra coisa, e até você faça outra coisa por várias situações que nós não vamos discutir, mas você tem um norte. Depois que você tem o norte, fique esperto com a consciência, porque vai ser cobrado, né? Você mesmo vai se cobrar sempre, né? E já que nós sabemos que nos foi ofertado um norte, né, vale a pena a gente persistir nesse caminho, né? Gente, se ninguém tem nada, nós vamos encerrar. Se alguém quer fazer a prece para a gente agradece muito. Bem, meus caros amigos, irmãos, um sentimento de gratidão, elevamos nossas preces, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e rogamos, Senhor Deus, que permita que esses bons amigos espirituais, que são nossos mentores, são responsáveis pelos nossos estudos, possam estar sempre junto a nós, nos intuindo, nos trazendo luz, para que nós possamos, Senhor, persistir no caminho do bem. Agradecemos a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, cumprimentamos nossos mentores espirituais e que essa paz, essa luz que sentimos nesse momento perdure por toda a noite, que tenhamos uma noite de repouso para nosso corpo físico, nosso espírito, e que possamos ter uma semana de paz. Abençoe, Senhor, a todos os lares de todos nós e dos nossos companheiros que não puderam estar hoje, que sintam nossas vibrações de amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Eu preciso dar um aviso a todos, ficar gravado esse aviso. Eu conversei antes do curso com a Letícia. A gente colocou 30 minutos antes desse curso para as pessoas que tiverem dúvida, quiserem conversar alguma coisa e tal. Mas a gente percebeu que, assim, que não surtiu o resultado que a gente queria. Então, a gente vai fazer diferente, que a gente já tinha pensado em duas maneiras de fazer. Vamos para a segunda maneira. A segunda maneira é, se alguém quiser conversar antes da aula, os 30 minutos, fazer pergunta, tiver dúvida, quiser colocar alguma coisa e puder, avisa com antecedência, a gente abre 30 minutos antes, e a gente faz isso. Se ninguém falar nada, a gente vai abrir no horário normal do curso e tudo bem, tá? Então, só para a gente criar uma coisa mais prática, tá bom? Gente, fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Uma excelente semana. Um beijo a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Estou parando a gravação aqui. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, gente.